Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que eu não me sinto pertencente à minha própria família. É como se eu fosse um patinho feio perdido ali no... Enfim, vamos supor, tem os gatos e eu sou um pato no meio dos gatos. Seria basicamente isso, sabe? Bom, pessoal, eu acredito que isso não somente aconteça comigo, mas muita gente também pode ter essa mesma sensação de que você é muito diferente da sua família. Ainda mais quando você nasce com uma mentalidade diferente, né? Então, assim, pessoal, desde criança, sabe, eu já venho percebendo isso, que eu não sou nada parecido com as pessoas da minha família, da minha casa, principalmente, né? Eu não sou nada parecida com o meu pai, eu não sou nada parecida com a minha mãe, e eu também não sou parecida com o meu irmão. Isso em relação a tudo. Até o meu corpo é muito diferente do deles, né? Eu nasci magra e alta, e a minha mãe é bem gordinha, meu pai também, ele tem porte médio, mas também tem um corpo, não é magro, né? Tem um corpo normal. E o meu irmão tá puxando pra minha mãe, entendeu? Também tá ali numa estatura mediana, só que também tá ganhando corpo. Então, até na questão do corpo, eu sou muito diferente deles, né? E a visão de mundo, principalmente, é o que mais dá briga aqui em casa. Então eu sou uma pessoa que praticamente eu brigo com todos, porque na hora de conversar ali, futuro, a minha visão de mundo é uma e a deles é outra. Então eu brigo muito com meu pai, porque o meu pai quer que eu seja igual a ele, sabe? Meu pai tem 56 anos e ele trabalha para alguém a vida inteira. Nunca quis empreender e o meu sonho é empreender porque eu vejo que o meu pai trabalhando para alguém sofreu muito, né? Nunca conseguiu ganhar além daquele salário. Para cuidar da família sempre foi muito difícil. E assim, eu percebo, pessoal, que o meu irmão, ele é mais querido pelos meus pais, porque o meu irmão fez tudo o que meu pai e minha mãe queria. Então, assim, o meu irmão deu certa idade, arrumou um emprego, foi trabalhar para alguém, arrumou uma mulher, teve um filho, uma filha no caso, se casou, saiu de casa. E aí ficou eu, né? Hoje eu tenho 28 anos, ainda moro com eles, mas claro que eu não pretendo ficar morando a minha vida inteira, né? É só uma questão de tempo. Mas assim, eu decidi não casar, não ter filhos e não trabalhar para alguém, sabe? Ser dona do meu próprio negócio. Então isso sempre gera uma briga muito grande aqui em casa, do meu pai comigo e do meu irmão. Agora até o meu irmão casado, quando vem aqui na minha casa, também vem para me alfinetar, né? Para dizer que eu tô errada, para dizer que eu sou vagabunda. Nossa, pessoal, vagabunda, eu já escutei tanto isso da minha família que assim, só vai acumulando mais raiva, mais ódio, sabe? Por mim, eu já saía de casa hoje mesmo, mas é porque realmente não tem como, sabe? Realmente não tem como, mas eu já estou aí preparando o terreno, sabe? Já tô tentando aí conseguir as minhas coisas e na hora certa eu vou pegar minha bolsa e eu vou sair fora. Porque assim, chega uma hora que você cansa, né? Chega uma hora que você cansa. Só que assim, na visão dos meus pais, eu teria que sair de casa pra casar, entende? Só que assim, pessoal, não. Eu falo aqui pra eles diariamente que se eu sair de casa, não vai ser pra casar. Se eu sair de casa, vai ser pra eu morar sozinha. Entende? A ilusão que eles vivem, né? É como se um filho só pudesse sair de casa se fosse pra casar, pra formar uma família e passar por todo aquele perrengue que eles passaram, sabe? Então eu já tenho uma visão um pouco diferenciada. É, o trabalho que eu quero, né, é uma coisa que me dê mais liberdade, um trabalho onde eu dite as regras. Eu sei, pessoal, que não é nada fácil, eu tô sentindo na pele o quanto é difícil você ser dono do próprio trabalho. Quem trabalha para si próprio não tem um salário definido. Eu sofro muito com isso, né, por essa questão do salário.
Um dia eu ganho um valor, no mês seguinte eu já ganho outro valor, então isso é uma montanha russa, aonde eu não posso estar fazendo grandes investimentos, porque eu não sei se eu vou ter condição de arcar com essas dívidas, né, no mês seguinte. Então eu sempre fico ali na corda bamba. Eu tenho 28 anos, ainda não tenho um carro, não tenho uma casa própria, porque como eu falo para vocês, né, a minha mentalidade é diferente. Eu não quero uma casa própria no momento. E se talvez eu fazer um grande investimento, não seria uma casa própria, mas sim uma chácara. Olha que diferente, né? O meu irmão saiu de casa e fez a casa dele. Já eu penso diferente. O meu primeiro investimento vai ser uma chácara, porque a minha visão, com a chácara eu vou conseguir fazer mais dinheiro. E se eu tiver uma casa e eu for morar dentro da casa, o meu dinheiro não vai estar trabalhando para mim, né? Eu não vou estar ali obtendo muito lucro. Tá, para não dizer que não vai obter o lucro, você vai deixar de pagar o aluguel para alguém e vai morar no que é seu. Só que assim, pessoal, você se torna muito limitado, né? Quando você tem aí uma casa própria, você não vai pagar mais aluguel para ninguém, mas também você só vai ter aquele lucro do salário, né? Do aluguel. Mas assim, eu penso além. E é aí que vem as brigas aqui dentro da minha casa, porque eu tenho esse pensamento, né, de ter uma chácara e conseguir fazer dinheiro dentro da chácara, seja criando um gado, fazendo uma horta, plantando uma mandioca, plantando um milho, gerando eventos, que também é uma coisa que eu tenho muito vontade, sabe? De ter um lugar bem espaçoso e promover eventos, porque a minha cidade ela é muito parada, né? É uma cidade pequena, é uma cidade muito parada. Então, assim, falta evento na minha cidade. Então, se eu trabalhar com isso, eu sinto que vai entrar dinheiro, sabe? Porque é uma coisa que a cidade precisa. Então, quando eu falo isso para os meus pais, eles riem da minha cara. Eles falam que eu sonho demais, que os meus sonhos não têm cabimento, sabe? Eles tacam terra no meu sonho. Eles dizem que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Então, eu até me emociono, né? Porque quando se fala em sonho, o sonho é muito pessoal, né? Cada pessoa vai ter o seu sonho e nem sempre o seu sonho vai agradar o outro, né? Porque o outro tem o sonho dele, né? O meu sonho não tem que fazer sentido para outra pessoa. O meu sonho ele tem que fazer sentido para mim, sabe? Se eu tô feliz fazendo aquilo, então isso é o que realmente importa, né? O meu sonho tá fazendo sentido para mim e não para as outras pessoas. E infelizmente as pessoas só te apoiam quando elas veem o resultado, né? As pessoas elas não estão dispostas a te apoiar no começo, quando você ainda não mostrou frutos, quando você ainda não atingiu seus resultados. Então, isso é o difícil, né? Principalmente a sua família acaba sendo interesseira, né? Porque eles só vão te apoiar quando você mostrar ali o sonho pronto, o sonho realizado. Só que aí não adianta mais, né? Não adianta mais você apoiar alguém que já chegou lá. Porque quando você já chegou lá, você não precisa mais do apoio de ninguém. Você precisa do apoio das pessoas, da sua família, quando você tá na luta, quando você tá na trajetória ali de conquistar aquele sonho. Então, por isso, pessoal, eu não me sinto pertencente à minha família. São pessoas que me destroem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Já ouvi muita crítica, já fui muito humilhada, já fui muito massacrada de todas as formas. E é como se eu só fosse agradar eles se eu fizesse o que eles quisessem que eu fizesse, sabe? Só que se eu fizesse o que eles
quisessem que eu fizesse, né? Desculpa, pessoal, o erro de português aqui, mas enfim. Então, assim, eu só seria bem vista por eles se eu fosse uma bonequinha que eles manipulam. Ah, você vai estudar pra médica. E aí eu, tá bom, vou estudar pra médica, mesmo eu não querendo, sabe? Então, assim, é muito difícil, pessoal, porque é a sua própria família, né? É a sua própria família, não são pessoas de fora. Se são pessoas de fora massacrando você, você ainda entende em alguns momentos, ou então você ignora, né? Porque são pessoas que você não conhece, que não convivem com você. Agora, a sua própria família, seu próprio pai, sua própria mãe, seu próprio irmão, massacrando você, contrariando as suas ideias, não apoiando nada do que você faz, isso é muito difícil. Então, pessoal, hoje eu tenho 28 anos e assim, eu tento não falar mais dos meus sonhos para ninguém. Eu tento não falar qual vai ser o meu próximo passo, a não ser que isso já tenha dado certo, né? Então, assim, muita coisa na minha vida hoje eu só falo para as pessoas depois que já deu certo. Vou contar aqui um exemplo para vocês, o YouTube mesmo, né? Eu abri o canal do YouTube há 4 anos atrás. E assim, pessoal, eu não falei para ninguém. Eu não falei para ninguém que eu ia criar o canal, que eu ia arriscar nessa aventura. E fui. Fiz o canal, comecei a postar os primeiros vídeos e foi indo, e foi indo, e foi indo. Pra dizer pra vocês, a primeira vez que eu falei do canal pro pessoal foi quando eu atingi 1 milhão de visualizações. Então, assim, pessoal, eu fui guardando esse segredo, sabe? Eu fui ali gravando os vídeos, postando, e alguns vídeos davam bom, outros davam ruim, né? Não viralizava. E foi, eu guardei esse segredo aí por 1 ano e meio, mais ou menos. Aí, quando eu conquistei 1 milhão de visualizações no YouTube, eu me senti tranquila em falar para as pessoas, sabe? Que eu tinha um canal no YouTube. E assim, por mais que elas viessem me desestimular, ah, mas você tá louca, ai, pra que você perder tempo com isso? Ah, mas isso aí nem tá te dando dinheiro ainda, então pra que, né? Cara, mesmo que as pessoas me falassem qualquer frase dessa, eu tava nem aí. Pelo menos eu fiz. Eu consegui, eu vi com os meus próprios olhos, né? Então, assim, agora eu faço dessa forma. Hoje eu já não tenho mais ânimo para falar pros meus pais do meu sonho. Então, assim, eu vou ficar quietinha, eu vou conquistar as coisas ali devagar. E aí sim, na hora certa, eu venho e falo para eles, entende? Eu venho e mostro o resultado e não a ideia, entende? Porque é isso, pessoal, família disfuncional é a pior coisa que existe. Família com pensamentos muito diferentes. Eu sei que um pouco disso é a criação que eles tiveram. Meu pai veio de uma família muito pobre, né? Ou seja, meu pai tem 14 irmãos, ele é o 15, né? Então imagina, né? Meu avô, minha avó, com 15 filhos, nunca possuíram uma casa própria, sempre morou em sítio. Hoje só tem uma casa porque um dos filhos fez a casa no mesmo quintal e deu para eles morarem. Moraram nessa casa por 60 anos, entende? Nunca possuíram carro, andaram de a pé a vida inteira. A única diferença é que, graças a Deus, os filhos já puderam ter uma vida diferente, né? Cada filho que meus avós tiveram, todos hoje têm a sua casa própria, todos também têm carro, só alguns que ainda não têm carro, mas têm uma moto.
Então, assim, já foi diferente dos meus avós, né, que não possuíram nada. E isso tanto dos meus avós por parte de pai, quanto dos meus avós por parte de mãe, né? Os pais da minha mãe também nunca tiveram uma casa própria, nunca tiveram um carro, sempre moraram ali em coisas dos outros, né, pagando aluguel. Então, assim, pessoal, eles tiveram uma referência de muita pobreza, né? De que você só vai ser alguém se você trabalhar pesado, se você sofrer igual um condenado, se você for humilhado enfim, ser humilhado ali para ganhar R$ 1.000 e tá bom, sabe? E você ter que aceitar isso, tá bom? Todos os meus primos se casaram, né? Então eu sou a única que não casou, eu sou a única que não tem filhos. Então é muita pressão, né? É como se fosse a família inteira contra mim, sabe? Às vezes eu tenho essa sensação de que a família me vê como uma fracassada pelo fato de eu não ter casado, pelo fato de eu não ter filho. E eu vejo, eu sinto isso em alguns momentos, sabe? É como se eles se sentissem superiores a mim, porque se casaram, porque têm filhos. Alguns, os casamentos já foi destruído, né? Então só ficou a prima e o filho, ou então só ficou o primo e os filhos. Mas assim, tá bom, tá melhor do que nada, entendeu? É como se até os que estão mães solteiras, né, se sentissem superiores a mim pelo fato delas terem um filho e eu não ter, sabe? Sendo que isso é uma coisa opcional. Eu mesmo não quis. Se eu quisesse, eu teria, né? Mas é isso, pessoal. Eu me sinto muito estranha dentro da minha própria família. Tanto é que eu nem gosto, assim, de me misturar com a família, porque eu já sei que vai ser muita falação, sabe? Muita gente me questionando. Ai, mas por que que você não quer isso? Ai, mas por que que você não quer casar? Ah, mas por que que você não quer ter filhos? Ah, mas por que que você não quer trabalhar para alguém? Sabe? Então, assim, eu evito, pessoal, às vezes, me misturar com a minha família, porque eu sei que eles vão vir com perguntinhas chatas e vão acabar me vendo como inferior, sabe? Como se eu tivesse errada por estar na vida que eu quero estar e não na vida que eles estão levando, sabe? Então é isso, pessoal. É bem complicado. Comentem aqui nos comentários se vocês já passaram por isso também em algum momento, ou se vocês têm alguém da sua família que está passando por essa mesma situação. Comentem aqui nos comentários para eu saber.